Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Mariana Kirsten e ela é Débora Menino. Estamos aqui no segundo episódio do podcast Tutoria Cast. E hoje temos dois convidados super especiais. E nós vamos abordar aqui hoje o tema de as diversas formas de empreender na saúde e no esporte. Então, com vocês... Exatamente. Olha, o mercado de saúde e de esporte foi um dos que mais cresceram nos últimos anos. A busca pelo corpo perfeito, pela saúde, pela estabilidade. Então, tudo isso vem trazendo grandes novas empresas, franquias desse segmento. Então, tanto do segmento alimentício, quanto do segmento da saúde e também de academias. Então, por isso, hoje, os nossos convidados são eles. O Dr. Rodrigo Jasbic, o terror da artrite, das dores no joelho e na coluna, aquele que combate todo o sedentarismo com a influência do CrossFit. Estamos também com o Bruno, o mega master blaster empresário do segmento da saúde, esporte, alimentação saudável. Rodrigo, muito bem-vindo. Sejam muito bem-vindos, Muito pessoal. bem-vindo, Bruno. Conta um pouquinho para nós por que você se tornou o terror dos sedentários. Não, nem tanto. Olha, para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês, né? Quando a gente recebeu o convite, a gente, na hora, vamos organizar para falar com vocês. É muito prazeroso sempre conversar com vocês e a gente está aqui com o maior prazer. Bom, eu não sou o terror do joelho nem do tornozelo, né? Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Jasbic, eu sou médico, cardiologista e intensivista. O que é isso? Eu tenho duas especialidades. Trato do coração e também dos pacientes graves, né? Dentro de uma unidade de terapia intensiva, na qual eu sou responsável técnico, e eu sou cardiologista, onde eu faço meu consultório na parte da tarde, na cardioclínica, onde eu sou responsável técnico por essa clínica. Mas eu acredito que a maioria das pessoas me conheçam por um outro perfil, né? Eu também sou conhecido como o seu médico faz crossfit. As pessoas olham assim, médico faz crossfit? Tem alguma coisa errada nessa frase, né? Porque existe esse ditado e esse preconceito muito importante, muito grande na sociedade, e inclusive na parte médica, de que crossfit é uma coisa que machuca, né? Então, assim, e a gente sempre baseado em evidência científica, em caso clínico, em histórias e na nossa experiência, né? Porque este mês agora eu faço 20 anos de formado, então assim, não foi ontem que a gente... Cara novinha, garoto novo. É um bebê, gente. O CrossFit não tá em dia. 20 anos o CrossFit tá em dia. Formado como médico, faço agora no final de novembro. Então, assim, mas é aquela questão que a gente sempre fala, né? Não é porque eu sou médico ou eu deixo de ser médico que eu sei tudo, né? Infelizmente, uma parcela nossa da minha profissão, o médico ele acha que sabe tudo. E na grande maioria das vezes ele sabe o que ele estudou e para aquilo que ele se programou a fazer, se especializou. Né? E muito poucos desses médicos que falam mal sabem o que é crossfit. Então, assim, o seu médico faz crossfit, ele surgiu dessa parte de tentar explicar, não só para a sociedade, como para a classe médica, os benefícios que o crossfit traz. E não a gente ficar discutindo se machuca ou não, tendo uma pandemia nas nossas costas e uma pandemia de doenças crônicas que vem em nossa direção todos os dias. Então, o CrossFit serve para combater isso e eu, na minha parte, como médico e cardiologista, tem tudo a ver, embora eu não trate de atletas, mas a maioria das pessoas que eu trato tem problemas cardiológicos e o sedentarismo é um dos piores fatores de risco que essas pessoas trazem. E aí a gente não poderia deixar, né, de trazer alguém que complemente tanto como o Bruno Ciso aqui conosco. Exatamente. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Confesso que esse momento, para mim, é o primeiro momento. Eu estou sendo estreado, né? Eu não tenho uma... Estamos estreando. Eu sou um cara de back-office, né? Eu fico ali nos bastidores. Ali, eu nunca estou muito em evidência. Mas é um prazer estar aqui, né? Dividir um pouco com vocês e, obviamente, né, Débora, a gente já... né, tem uma relação aí de trabalho bastante bacana, né? O próprio Rodrigo e agora tendo a oportunidade de conhecer você, né? Muito obrigado. Eu, né, Bruno Ciso de Souza, tenho 43 anos e digo para todo mundo que eu sou um corajoso, né? Eu sou um corajoso. Mas o empreendedor, se ele não for corajoso, ele não sai do lugar. Você tem um perfil nato, Bruno, de empreendedor. Eu sou um corajoso. Então, a necessidade, obviamente, a minha história começou muito cedo, né? Eu sempre tive muito envolvido com a atividade e
meu background não é de atividade física, né? Eu venho do meio corporativo e de alguns anos para cá isso veio, né, ganhando forma, né? Foi ganhando corpo dentro do que a gente já fazia e eu resolvi entrar de cabeça nesse segmento, né? De lá para cá, a gente vem trabalhando, obviamente, como o próprio Rodrigo falou, nós usamos a atividade física para poder promover transformação para as pessoas, né? Então, essa transformação é justamente isso. Então, a gente usa o elemento da academia, não só da academia, né? Porque a gente tem outros negócios que permeiam, a gente tenta trabalhar ali todo o ecossistema saudável, né? Então tem academia, né? A gente tem uma parte dentro do CrossFit, se a gente fosse entrar mais na profundidade, não é o caso, mas existe o elemento esportivo e por trás tem a parte da alimentação, da nutrição, que é muito importante. Então a gente, dentro desse cenário, né? Desse cenário que é de colaborar com a sociedade, de fato, a gente aproveita, faz desses pontos de oportunidade uma forma de você transformar a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, monetizar, né? Fazer disso um negócio de fato. Levando isso para o lado de empreender, é justamente um ótimo gancho, né? Porque a gente ia te perguntar agora. Realmente, as pessoas confundem muito ainda o que é empreender, o que é marketing, o que é publicidade, tudo isso. Eu acho que a essência do empreendedorismo é você realmente saber identificar uma demanda do mercado e transformar isso em um negócio. Eu acredito que você faz isso muito bem, né? Então, você pega ali as oportunidades, é corajoso para poder transformar aquilo num negócio. Como o Rodrigo também foi muito corajoso, transformando o Seu Médico Faz CrossFit. Ele não é propriamente dito um negócio, mas é algo que traz a sua essência, né? Aquilo que você quer levar e que pode se tornar um negócio diante dos olhos das pessoas em relação a compartilhar ideias, compartilhar informações e tudo isso. Então, eu acredito uma forma que eles de empreender, conseguem, né? Gerar negócios ali, fomentam, né, o network em si que vocês tenham entre as empresas. Então, eu acho que a base também do que o Bruno montou ali num plano de ação dele foi justamente uma empresa e complementando a outra. Exatamente. Exatamente. Hoje o mundo moderno hoje, ele parte da nutrição do ecossistema. Então, você tem um ecossistema hoje rico e aí no linguajar tradicional, né, existe todo grande negócio, você investe muito dinheiro para poder trazer o cliente para dentro do negócio, chamado de CAC, né, custo de aquisição de clientes. Quando você cria um ecossistema, né, em paralelo com esse ecossistema que a partir desse ecossistema que já existe, o custo de aquisição desse cliente, ele passa a ser muito menor, né? Porque o ecossistema ele já existe, você já pagou a primeira vez para ter aquele cliente. Então, tudo aquilo que você consegue construir para poder entregar de solução para aquele cliente que já está junto com você, do ponto de vista mercadológico, você tem um ganho de margem adicional, né? Então, você deixa o negócio mais rentável, né? Deixa o negócio mais rentável, né? E o próprio Jasbik, né? Ele é um cara que ele tem uma voz muito forte dentro das redes sociais e é um cara que ele faz opção por não ganhar dinheiro com o que ele faz. Isso é muito importante, porque é um cara que é extremamente assediado, né, por várias marcas, né, porque é uma pessoa que fala muito bem, né, tem muito conhecimento, muita autoridade e... Por isso que eu falei que ele é também um empreendedor nisso, porque empreender não é só gerar dinheiro. Tem outras formas. E eu vejo muito o que você faz, uma forma de empreender para dentro da saúde e do CrossFit, que é aquele esporte que você defende. Então, é bem isso, assim, né? Vai um pouco além só do lucro, né? Na saúde é um pouco mais complexo de você montar um produto na qual você coloque a cara de um médico para vender. Então, assim, a gente tem e a gente é tolhido sobre isso pelo nosso conselho. Tem determinadas coisas que o médico ele é totalmente vedado de se fazer. De falar, falar, de vender. E isso é muito complexo e a linha é muito tênue entre o que pode e o que não pode ser feito.
Ali no meu, então, que assim, ele surgiu, e é muito engraçado que o meu perfil, quando ele surge, não aparecia a minha cara. Era só o escrito, Só o seu o médico faz escrito, crossfit. né? Aqui, ó. Preto, com fundo branco, É, e era só o seu médico faz crossfit. A partir de um determinado momento, muita gente não sabe, até hoje muita gente não sabe meu nome. Então, assim, eu lá na academia, eu sou seu médico. Daqui Olha a pouco, só. até o sobrenome do crossfit, o nego já tirou, né? Seu médico, vem cá, seu médico, vem cá. Então, assim, eu talvez hoje seja até mais conhecido como seu médico, né? Então, assim, então ele não surge, esse perfil, ele surge exatamente nessa oportunidade que ela existia, de que você só vê médico falando mal do negócio, médico falando mal do negócio. Eu falava mal do negócio. E eu tenho muita tranquilidade em andar nesse meio, porque como eu conheço o que era antes, porque eu não conhecia a metodologia e falava mal dela, como a maioria fala, por ignorância, porque não sabe, no sentido de ignorar o assunto. Hoje, por eu conhecer, eu sei exatamente o que o outro sente. O outro lado. O outro lado. Isso serve tanto para o meu paciente quanto para o médico ou profissional de saúde que fala que aquilo é uma outra coisa ou não. Então, ter sido pioneiro nisso, sempre que você nada contra o sistema, você tem umas ondas que, de vez em quando, uma elas vêm dificuldade, maiores. né? E talvez o empreendedor, ele seja a pessoa que tenha um pouquinho menos de medo ou juízo de encarar uma onda dessa. Então, assim, às vezes você vê a onda, você vai, dá ou não dá? Porque é uma mudança Dá, de vou ou não cultura, vou, né? Você tem que trabalhar uma mudança de cultura. Exatamente. E o que eu sempre falo, as pessoas às vezes ficam até meio chateadas comigo, é que eu falo assim, a gente tem que tentar sair da mediocridade. Mediocridade, e não é mediocridade, né? É porque as pessoas não sabem que medir medir o pé da letra. Não, o pior é que não vai ao pé da letra, porque o pé da letra, se for no dicionário, vai ver que mediocridade é estar na média. É você ser igual a todo mundo. Então, assim, as pessoas acham que ser medíocre, às vezes existe Algo o tom pejorativo. pejorativo. Não, medíocre é ser igual a todo mundo, você está na média, você não tem diferença. E eu sempre, desde casa, minha mãe sempre falava isso pra gente, você não pode ser medíocre. Você não estudou para ser medíocre, você tem que ser mais do que a média. Então, assim, aí meu pai falava, quando me via estudando 2 horas da manhã para a prova, ele falava assim, olha, cuidado que um dia ainda vão dizer que foi sorte. Então, assim, não se intimide que você comprou com seguidores. Isso. Quantos seguidores você tem hoje? Eu tenho 71.500, alguma coisa Orgânico. assim. Nunca comprei um, e de vez em quando eu faço postagem lá pedindo pro pessoal parar de me seguir. Mas já chegou a fazer patrocínio, Rodrigo? Nunca. Nessa área também não. Olha aí. Então, Realmente, assim, é pra óbvio. vocês verem como o marketing de conteúdo consegue elevar e colocar a pessoa ali com um posicionamento digital como se estivesse investindo altíssimo. Eu acho que é muito importante, dependendo da meta da pessoa, ou da empresa, ou do produto, ter essas parcerias, ter a coisa patrocinada, guiada para o segmento, né, dela. Isso é fundamental. Não tem como fugir disso hoje. Só que a minha opção é uma opção de crescimento estruturalmente orgânico. Ali não tem um robozinho, não tem um... Eu não vou. Primeiro sim. Aquilo não surgiu como uma forma de eu ganhar dinheiro ou viver daquilo. Então, assim, e eu fico muito também desconfiado quando as pessoas vão lá no Instagram e falam assim, nossa, meu Instagram não está entregando nada, nossa, meu Instagram está ruim, tive 2 visualizações ontem. Porque o conteúdo é ruim. É simples assim. Ó, a Mariana vai poder te você falar pode comprar, você pode pagar, você perfeitamente. pode jogar, você pode fazer o que você quiser. Se for ruim, você está gastando dinheiro à toa. Por isso que eu falei, o marketing de conteúdo hoje, ele corresponde a 80% da retenção de uma rede social. Se você hoje não consegue transparecer isso de uma forma em que você passa confiança, autoridade e naturalidade, não adianta. Perfeito. Você não vai conseguir reter aquele público ali. E cada vez mais o algoritmo está entregando menos. Exato. Então, você tem que ter algo que prenda, né? Mas aí, aproveitando esse gancho, Rodrigo, eu queria, assim, até puxando um pouco da medicina em si, você acredita que hoje a parte da medicina ela está sendo uma área de se empreender? Você está vendo isso crescer mais ou não? Não tenha dúvida, com certeza absoluta. Existe um grande gap nisso aí, porque a faculdade de medicina não ensina nada disso. A faculdade de medicina ela tem vários gaps, assim, tanto na nossa área, eu sou um médico hoje em dia que talvez as pessoas olhem assim por conta dessa questão de eu tentar ir contra um sistema pré-determinado que existe. O médico não é profissional. As pessoas queimam na hora que eu falo isso, né? O médico ele não é. O médico não é um profissional de saúde. O médico hoje no planeta ele é profissional da doença.
Assim, o médico verdade. depende da Trata doença a para doença, tratar. né? Nós somos formados, as faculdades de medicina, não só no Brasil, no mundo, há mais ou menos uns 50 anos, elas guiaram-se por formar profissionais de doença. Combater doenças. Eu trato as doenças. Eu fui fabricado para fazer o diagnóstico precoce, correto, e dar intervenção precoce e correta. O que é isso? Faz o diagnóstico da doença, dá o remedinho para o seu paciente, que está todo mundo feliz. Isso é assim que o médico se forma, é assim que ele sai da faculdade. Então, assim, ele não visa a saúde. Porque A saúde não é prevenção apenas disso, né? ausência de doença. Quem disse que Ele é? uma Não é. prevenção. Exatamente. É muito Aí na alimentação para cada saudável. exato, para cada R$1 que você gasta com prevenção, são 7 que você gasta em tratamento, que você evita gastar em tratamento. Então, assim, a proporção ela é surreal. Isso a maioria das pessoas já sabe. Mas existe um sistema por trás das coisas e que às vezes, né? E que é bem complexo de ir contra isso, né? E ele existe. Então, assim, na medicina, então a gente não é treinado para esse lado empresarial. A gente é treinado assim, por exemplo, eu me formo, eu penso assim, eu vou trabalhar em que hospital? Mas meu pai não tem hospital. Eu vou trabalhar em qual consultório? Onde é que eu vou montar um consultório? Tá, me formei ontem, sou cardiologista. Quem vai vir comigo? Quem sabe quem sou eu? Me formei ontem. Quem sou? Se meu pai não é famoso, meu tio não é famoso, já não tem uma... Onde é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar para os outros. Então, assim, o médico, ele se forma, se ele já não tem nada muito bem encaminhado na vida, ele vai trabalhar para os outros. Então, assim, hoje, a internet dá essa possibilidade, é uma das coisas, né, o marketing principalmente, da pessoa, ela se fazer conhecida. Não existe mais na medicina hoje aquela... Não é que não exista, mas não é o mais importante hoje, a medicina hoje, daquela coisinha de boca. Sabe assim, eu estou precisando de um cardiologista, você tem para me indicar? Não. O boca a boca, Já você foi. acha que na medicina não está funcionando? Não, já não faz mais há muito tempo. Tanto é que eu tenho, por exemplo, se você digitar aí no Google agora, cardiologista em Goiânia, tá lá, você vai achar meu nome. Tem uns programas que fazem essa busca de médico e tem lá, muitos dos meus pacientes chegam para mim, eu te achei lá no aplicativo tal por causa do número de avaliação que você tem. Então, assim, eu sou o médico em Goiânia hoje que tem o maior número de avaliação. Não é Instagram, não, né? Você é o médico faz prostituição, não. É cardiologista em Goiânia. Você procura lá. Eu sou o que hoje tem o maior número de avaliações positivas, né? Porque se fosse negativo, também não ia. Estava falando aqui. As pessoas chegam lá e falam, não, foi lá. E assim, ele é muito grande isso. Então, isso é uma coisa, é uma ferramenta que hoje não tem como você não ter. Eu tenho pacientes fora do país. Brasileiros que moram em Portugal, Espanha, Argentina, por conta da telemedicina. Olha. A pandemia abriu esse espaço. Abriu. E acham a gente aonde? Na internet. Na internet. Então, assim, o médico que ele não se abre para isso, que acha que é só o de boca, vamos aqui, vamos ali, o cara que não se coloca no mercado... Está no cartão de visita ainda, né? Olha, deve ter, sem brincadeira, deve ter uns 6 ou 7... Eu tenho 12 anos de clínica. Tem uns 7 anos que eu não faço cartão de apresentação. Olha Não aí. tem. Meu cartão de apresentação hoje ele é digital. Já começa por aí, já estamos em Não tempos é? em que a tecnologia favoreceu muito. Então, assim, a pessoa que fica para trás... E qual é o problema do médico? A gente não é formado nesse sistema. Então, a pessoa cai no mercado e aí... Ela tem que se preparar. Aí vai ser empregado. Vai ter que se virar, Entendeu? né? E não é muito diferente para todas as profissões, Para todas né? as pessoas. Não, eu ia te perguntar, em que momento e como que você foi preparado para ser um empreendedor? A gente estava falando em um outro momento que, assim, eu, por exemplo, eu tive uma criação empreendedora, né? Da minha família, do meu pai. Meu pai nos criou para ser empreendedores. Tipo assim, e você? Aonde que você se viu como empreendedor? Porque você vinha do segmento de empresas, mas como funcionário, não como dono. Hoje são quantas empresas, Bruno? São 6. 6? Quais são elas? A Punk, o Taia, o Cerrado Interbox e a Parque 78 CrossFit. Isso. Tem várias unidades, né? Então, assim, em que momento, Bruno, que você falou assim, como que você se preparou e como que você se prepara ainda? Porque esse aprendizado é constante, né? Eu sempre digo, até o slogan da Tolit, sempre é possível melhorar. Como que você se preparou para ser um empreendedor? Eu já tentei buscar lá atrás um momento que... esse ponto de inflexão, assim, sabe? Que momento foi que isso aconteceu? Mas eu acho que as coisas, eu acho que essas coisas, elas vieram acontecendo de forma muito natural, assim, né?
Meu pai, né? Meu pai era funcionário de banco e em 1995 ele decidiu não ser funcionário mais, ele já tinha comércio, né? E naquele momento ele resolveu, falou assim, olha, não vou ser mais funcionário e vou empreender. Cansei de Né? ser E ele enganado. tinha, né? Ele tinha 2 negócios que os dois não tinham nada um a ver com o outro. E a gente, como filho, como moleque, né? A gente era obrigado a trabalhar né? Eu saía da escola e à tarde eu tinha que ir para a loja. Conheço Não essa tinha o que fazer. história. Né? Não tinha o que A fazer. Débora teve algo Parece que eu similar. conheço. E aí Deixa eu contar a esse movimento, ele foi um movimento que ele fez parte da minha vida por muito tempo, né? Então, não só por isso, né? Não só por isso, mas revisitando um pouco lá atrás, né? Eu acho que a esposa do meu pai, ela teve uma influência muito grande também nesse processo, porque a gente morava num condomínio no setor aqui próximo e meu pai trabalhava, né? E ele não tinha comércio ainda, mas ela era uma quitandeira de mão cheia, sabe? Então ela passava a tarde inteira fazendo quitanda, né? A gente tinha que ajudar, nós tínhamos que ajudar a organizar tudo. Dava 5 horas da tarde, eu tinha que tomar banho, tá pronto para poder vender as quitandas. Então eu saía batendo de porta em porta E a no prédio. disciplina, No prédio. organização. Isso. E assim, ela era muito dura, muito rígida, né? Até hoje, né? E eu sou muito grato porque eu aprendi muitas coisas por conta daqueles momentos ali, sabe? Então, a gente tinha que arear o tabuleiro, cara. E ela era muito pragmática com algumas coisas. Então, ela não aceitava o tabuleiro ser areado de 2 formas. Se você começasse assim, tinha que ser só assim. Tá parecendo E ela tinha que se Miyagi, ver. né? Era tipo seu Miyagi, cara. E ela tinha que se ver no tabuleiro, sabe? Então, Interessante. esse comportamento de disciplina ali, de depois ter que ir pro estabelecimento, então tudo isso colaborou muito, né? No momento em que eu precisei sair, né, quem trabalha para pai também, não tem salário, né? E aí, assim, você trabalha e aquele negócio, eu falei assim, cara, eu preciso bater asa. E aí foi o momento que eu fui pro mercado. Eu fui pro mercado, comecei a trabalhar, enfim, aí eu fui ser funcionário, né? Fui ser funcionário. Esse é o outro lado da né? moeda Exatamente, também, né? fui ser funcionário, enfim. Meu primeiro empreendimento foi uma loja de conveniência. Imposto? Eu ia Imposto. perguntar, imposto. Posto de gasolina. Quebrei feio. Por quê? Porque eu não entendia Eu ia te nada. perguntar isso agora. Por que você acha que você veio a falir? E quanto tempo? 9 meses. 9? Muito rápido. É a média. Tava dentro da estatística. Entendeu? 9 meses. E aquilo foi meu primeiro aprendizado, assim, porque naquele momento eu entendi que a minha relação com o dinheiro não era boa. Eu precisava mudar a minha relação com o dinheiro naquele momento, né? Então, as coisas, no início, elas se misturam um pouco, né? Cara, o que é meu, o que não é, o que é da empresa, o que não é, né? Aquela coisa do samba do crioulo doido, né? Tá tudo Opa, tá junto e sobrando aqui, misturado. vou pegar um pouquinho pra mim, mas peraí. E é isso, né? Então, Opa, era não eu mais pode? um amigo e, enfim, não deu certo, né? Voltei pro mercado de novo, segui trabalhando e, por muito tempo, eu me dediquei para ser carreirista dentro das empresas. Só que hoje é algo muito incomum na geração Z, né? Assim, eu me dediquei muito para ser carreirista. Então, eu fazia questão de entender as regras dos jogos e seguir daquela forma, né? Mas eu viajava muito, né? Muito tempo fora. E eu comecei a cansar um pouco daquilo, sabe? E no momento em que eu comecei a cansar, a vontade de fazer algo para poder firmar a raiz, ela foi aflorando cada vez mais. Então, como eu tinha uma relação muito boa e a minha esposa, ela é da área... Eu costumo dizer que... Eu falo para todo mundo isso, né? Mas eu acho que é uma grande mentira, né? Eu acho que eu minto para mim mesmo, né? Que eu resolvi abrir o primeiro negócio no segmento de fitness por causa dela. Porque ela não é... Eu sempre fui vendedor, né? E ela não é nada vendedora. E eu me preocupava, porque a área dela, eu me preocupava com aquilo e eu pensava assim, cara, como vai ser quando ela tiver 40 anos? Porque a pessoa vai ficando mais velha, ela vai ficando mais chata, mais exigente, mais isso, mais aquilo. E, cara, ela precisa ter o dinheiro dela, né? E eu conheço ela, a bicha é arretada, ela é dura, ela não vai aceitar qualquer coisa, né? Então, assim... Então, eu acho que eu vou fazer... eu gosto, né? Eu vou fazer isso aqui, aí eu dou condições para ela
se ter um Agir plano na B, área dela né? também, né? Ela tem um plano Aham. B, né? À medida que o lado de cá, eu acho que é um ponto muito importante dentro do mesmo segmento é você ter condições de diversificar, né? Dividir os ovos. Então, né? dividir os ovos, exatamente. Então, naquele momento o negócio começou a florar. E aí, assim, eu exercia as duas áreas. Então, ao mesmo tempo que eu empreendia, eu ainda trabalhava como CLT. E eu fiquei nesse movimento por 8 anos. Nossa! 8 anos. Me Você dividindo, aguenta- me Nossa, dividindo meu, das é duas muito- formas. Porque geralmente as pessoas ficam 12 Porque não meses, aguenta, 24 né? horas. Não, É. eu fiquei 8 anos. Então, esse cenário, para mim, ele é muito importante porque eu consegui administrar as duas coisas, né? Então, eu desligava um disjuntor Ligava. e ligava outro. Desligava um disjuntor e ligava outro. Então, esse cenário, ele foi muito importante hoje, né? Para o que a gente tem de plano de presente, para o que a gente quer para o futuro, pelo entendimento que a gente tem do ponto de vista corporativo, de fato, né? Que eu, graças a Deus, sou muito grato à escola, que boa parte do que eu aprendi nessas grandes empresas eu tento replicar hoje dentro do que a gente faz, dentro do que a gente tem hoje como negócio, que é vendendo um produto que é extremamente elegante e fino, que é o CrossFit. Apesar de que a atividade física, que é o que a gente faz, que é o core dos negócios hoje, Sim. ela não é o fim, ela é o meio, né? Porque o que a gente tem hoje dentro desses grandes centros são lugares que a gente está ali para construir relacionamento com as pessoas, Eu ia né? falar Porque isso agora. A pessoa não vai lá para comer de conversa. Até esses dias eu recebi um vídeo e tinha um pessoal que tava num box treinando. E aí, quando você via, tava até relativamente vazio. E aí você passava para a parte de trás e tava lotado de gente bebendo uma cerveja, conversando e ali se relacionando. Então, a gente, vamos colocar assim, não só o box de CrossFit, mas a academia, as academias, né, se tornaram um espaço onde as pessoas, elas se estão socializam, ali né? justamente socializando, elas estão esparecendo. Para muitos é um campo ali de fuga, né, onde você consegue ali realmente desligar uma chave E hoje, e criar né? esse lado, né, E social. hoje ainda com muito mais força, porque a era digital ela veio muito forte, né? Então as pessoas hoje elas não se relacionam mais, né? Então você não tem mais momentos pessoais, né? Então esses momentos hoje eles são muito importantes porque a pessoa ela tem a oportunidade de estar em contato de verdade com outra pessoa, porque hoje é muito Instagram, muito WhatsApp, Imagina. que tem seu papel dentro desse processo, né? Mas manter essa construção de relacionamento é muito importante. Então, eu não tenho de fato assim uma data, sabe, um momento específico. Eu acho que as coisas elas foram se apresentando e mudando de acordo com o momento mesmo, sabe? Então, o momento ele foi tendendo, né? E aí eu acho que o universo ele vai conspirando porque as coisas vão caminhando para aquele lado e você vai consumindo mais e o negócio ele vai virando. Quando você vê, tá daquela forma, lá. né? Então, não teve um momento assim, uma data específica. Eu acho que por muito tempo as duas coisas sempre foram muito presentes assim na minha vida, assim, sabe? Tanto de me reportar para alguém, não sendo dono, quanto de fato fazer, né? Olha, eu vou fazer aqui, eu mesmo, como eu disse no início, né? Eu me considero uma pessoa extremamente arrojada, corajosa, né? Eu tenho uma relação muito, muito boa com risco, né? E eu aprendi lá muito cedo lá que quem olha demais pro risco não faz negócio. Entendeu? Não faz. Então, essa. E o Rodrigo também comentou isso agora há pouco, né? Ele falou assim, porra, talvez, né, com um pouco mais de. O De cara ousadia, diferente do mágico, o cara um né? pouco mais ousado, né? Ele Enfim, consegue, né? né? Tudo tem Buscar um limite, né? caminho que Tudo tem limite. pode ser mais próspero. Mas essa relação, né? Essa coisa que ela é muito pessoal, né? Ela se apresenta como característica para todas as pessoas. Eu conheço vários empreendedores que eles têm exatamente as mesmas características, né? As pessoas são ponta firme, né? No linguajar tradicional, assim. Mas que
hoje, de fato, não me vejo fazendo outra coisa, sabe? Não me vejo fazendo outra coisa. Eu acho que tinha que ser dessa forma mesmo, né? Os momentos que eu passei não fazendo isso, eles foram extremamente importantes para o que a gente tem hoje e para o que a gente quer para o futuro, assim, sabe? Então, e é muito bom porque a gente tem um propósito muito claro, né? A gente está aqui para ajudar as pessoas, né? Então... todo negócio tem que ter o seu propósito, né? E fazer a diferença na vida das pessoas é o que mantém a gente firme, faça chuva, tempestade, sol, bonança, o que tiver, né? Que eu vejo que muitas das vezes, às vezes as pessoas, elas... às vezes se perdem um pouco no meio do caminho, porque muitas vezes não tem muita clareza sobre... Não buscam o que querem também de esse fato, conhecimento, sabe? né? E esse momento agora é um momento importante, né? Porque você Total. acaba colaborando. Isso aqui é um momento de esclarecimento para as Com pessoas, certeza. né? Esse é o objetivo Então- mesmo. Assim, quando nós pensamos nesse projeto, nós sempre pensamos em fazer alguma coisa juntas, mas não. E todo mundo fala, gente, vocês Não têm que que ser encaixava. sócios, vocês têm que ser sócios. A Não gente que não, a encaixava gente de tem uma alguma amizade forma. e os nossos negócios se complementam, Aham. mas a gente funciona melhor como parceiras, né? Então a gente sentiu a necessidade justamente de levar informação, de levar conteúdo. Pegar a dor de né? alguém em si, né? Ou conhecimento, tudo que Uhum. teve de oportunidade ao longo da caminhada. Porque aqui, o nosso intuito é, de fato, trazer informações de ângulos diferentes. Eu tô com a minha agência, vão fazer 10 anos. A Débora tá com a Tolit, tem 7 anos. Vocês estão no mercado há quanto tempo? E, assim, na parte da medicina também, né? A gente tá vendo que tá mudando muita coisa. E a pandemia trouxe uma vertente da telemedicina que até então ninguém acreditava que poderia estar acontecendo. Alguns médicos já até faziam, mas ela veio de uma força tão grande que fez com que o mercado abrisse um leque de opções Para empreender. para né? empreender. E muitos começaram. Aí esses Tem dias... curso digital, os médicos Muito. dão curso preparatório para especialistas. Eu, há 20 anos atrás, quando eu me formei, que eu fiz a prova de residência, né? Porque as pessoas acham que o médico, por exemplo, eu sou cardiologista, eu me formei, a faculdade e saí cardiologista. Não Não é assim que funciona. A gente faz uma prova Já depois. saiu pronto. A gente faz uma prova depois, que a prova talvez. Se você quiser ficar. São mais estudar, 2 anos, né? hoje são 4. Hoje são 4. Na minha época eu fiz para 3. Ó. Tá, eu tô velho mesmo. Acho que essa prova de residência que o médico faz, ela é mais difícil do que o vestibular. Dependendo do local porque o médico quer passar, essa prova é mais difícil que o vestibular. Aí depois que ele acaba a residência dele, tem a prova de título de especialista. E essa prova é mais difícil, às vezes, do que a Só prova vai que ele aumentando. fez. E aí, onde as pessoas conseguem achar o mercado? Eu não enveredei por esse lado, mas hoje sempre existiu o cursinho pré-vestibular. Sim. Existe o cursinho pré-residência. E existe o cursinho pré-título de especialista. Então, assim, E hoje, no online, negócios. você não precisa mais reunir num lugar 100 médicos, você reúne 500 no país inteiro. Então, essas situações, curso de eletrocardiograma, curso de ecocardiograma, o que se jogar na internet hoje você tem. Qual é o problema? O problema é que tem muito e tem muita coisa ruim. Tem. Né? Então, Tem que assim, filtrar mas bastante. as pessoas estão se movimentando. O médico hoje, vamos lá, em 2023, que se formar agora, eu falo isso para os internos nossos lá, que eu faço a preceptoria dentro da UTI, eu que fico com alguns internos que rodam com a gente lá, eu falo para eles, olha, se vocês se formarem hoje e achar que vai sentar no consultório e vai esperar chegar o paciente no seu colo, esquece. Não vai, a não ser que seu pai passe o consultório para você. Você tem que se movimentar. E mesmo assim... E tem que entender o que está acontecendo. Então, E assim... como que foi para você, assim, sair do papel só de atendimento, médico, enfim, para ter a sua clínica, né? Assim, porque hoje você precisa empreender lá. E como que são esses papéis? Uma vez eu ouvi sábios, né, que a gente tem por aí falando que eu preciso ter... Não preciso saber tudo, eu preciso ter pessoas que saibam até mais do que eu ao meu lado. Então, assim, como que você faz para fazer a gestão da sua clínica, uma vez que você precisa colocar o chapéu do empreendedor em algum momento? Eu quando vim para cá, para Goiânia, eu vim porque um amigo meu já tinha vindo. Tem um sócio. Tem quanto tempo que é você o está aqui em Rodrigo. Goiânia? Tem 14, foi 2008 que eu vim para cá. Então, tem 15 anos que eu vim para cá, para Goiânia. Eu vim para cá porque o meu irmão, meu sócio,
A gente trabalhava junto no Rio, ele sempre quis sair do Rio, a capital do Brasil, a capital de estado naquela época, que mais pagava mal para o médico era o Rio de Janeiro, em 2005, 6, 7, 8. E aí ele saiu e acabou que ele veio para cá, para Goiânia. E aí ele me ligava, vem para cá para você trabalhar comigo, estou precisando de alguém para vir para cá comigo. E eu estava com a vida estabilizada no Rio. Minha mulher é médica também, ela era oficial da Marinha, emprego público federal, ela era também de emprego público estadual lá no Rio. Enfim, estava tudo estabilizado. Eu trabalhava no hospital que eu queria. Onde eu falei assim, um dia eu vou trabalhar lá. Só que se eu estivesse lá até hoje, provavelmente eu continuaria sendo plantonista. Olha só. Porque a escala para chegar onde eu estou hoje, lá no Rio, provavelmente eu não teria conseguido. E onde foi a virada? A virada foi num dia... eu lembro o dia. A virada foi num dia que esse meu amigo me ligou. Ele virou para mim e falou assim, ele é Rodrigo também, ele virou assim, Rodrigo, vem cá. Não vem mais para cá, para Goiânia, não. Ele me ligava todo dia. Ele virou para mim e falou assim, não vem mais para cá. Reversa. Ele não vem mais, tô te ligando para você não vir mais para cá, não. Porque eu te ligo sempre para vir para cá, não vem mais para cá, não. Eu falei, mas porra, cara, você sabe que onde eu tô agora? Ele, onde? Ele falou assim, provavelmente você tá preso no trânsito, porque essa hora você passou o plantão, você deve estar preso aí de Niterói. De São Gonçalo para Niterói, quem trabalhava em São Gonçalo. E eu tava mesmo, tava no trânsito parado. Aí ele falou assim, não vem para cá não, que hoje demorou demais para eu sair do hospital e ir para casa. Não quero que você venha mais para cá. Eu falei, mas por quê? O que houve? Ele, não, hoje eu levei 10 minutos. E a gente Não, vocês não têm noção. Não, porque Goiânia a gente noção. acha tudo muito perto. E quando a gente, de fato, está em outro lugar, principalmente o Rio, que tem um fluxo enorme, a gente fala, não, peraí, realmente eu não posso reclamar de Ele Goiânia. virou para mim e falou, não vem não, que eu levei 10 minutos hoje do trabalho em casa. E eu estava preso no trânsito. E ele sabia que você estava preso. Ele sabia que eu estava preso. Ele pegou. Ele fez direitinho. Aí eu cheguei em casa, falei com minha mulher, falei, ó, vamos lá em Goiânia ver como é que estão as coisas. Vamos dar um pulo lá. Vamos lá. E aí, qual foi o detalhe? Eu não vim para cá para ser empregado. Eu vim para cá para montar uma clínica da qual a gente é sócio hoje e a gente trabalhar num segmento de terapia intensiva, de UTI, no qual nós somos sócios de UTI também. Então, assim, a gente veio para cá, é aquela história que você bebe... objetivo. Que quem chega primeiro bebe água limpa. Não tinha UTI aqui em Goiânia quando a gente chegou. Tinha 2 hospitais que tinham. E o know-how, assim, tinha muito médico bom, muito intensivista bom, só que os caras eram empregados dos outros. Uhum. Então, assim, a gente veio e montou o nosso serviço. Eu vim para trabalhar com ele. E a gente montou o nosso serviço de cardiologia e o nosso serviço de terapia intensiva. A partir daí, aí é aquela coisa. Olha, não adianta você ter a oportunidade e você não chegar e dar o resultado. Então, assim, a gente tinha a preparação toda, a gente, como eu te disse, a gente estudava nos melhores hospitais no Rio de Janeiro. Nós chegamos aqui, encontramos um cenário muito favorável para a gente. Então, assim, a gente, cresceu. E aí, a partir desse momento, clínica, UTI, hospital, a gente começou a ver que, assim, a gente não adiantava eu saber só doença, eu tinha que saber o mercado, eu tinha que estudar a gestão. Isso. Porque eu costumo dizer nos boxes de crossfit, quando eu vou dar palestra. Hoje, assim, é engraçado que hoje eu vivo mais de dar palestra em boxe de crossfit do que em faculdade de medicina. E é o que eu falo para os caras lá no boxe, que eles têm eles sempre choram a mesma tristeza. Se o cara, é o que eu vejo no meu consultório, se o médico abre um consultório hoje, ele tem que marcar a consulta, ele tem que atender o paciente, ele tem que ir no banco, ele tem que fazer o Instagram, ele tem que pagar o boleto, está morto. O cara da academia é a mesma coisa. Se ele tem que dar aula, ele tem que estar na recepção, mas ele isso tem que estar no mercado. Em todas as áreas, em né, todas Rodrigo? as áreas. É igual o Bruno falou, é algo que a gente tem que levar para todas as áreas. Se a gente começa a fazer... Tem que saber delegar, Só que aquele negócio, a gente não aprende isso. E você ou é na dor, alguma forma de aprendizado ou hoje? É na dor. Igual eu perguntei para o Bruno, alguns treinamentos ou cursos, alguma coisa voltadas para isso? Ou não, você terceirizou essa parte? Não, isso é tudo terceirizado, essa parte. A gente começou... É aquilo que eu te falo. Vou dar um exemplo que o Bruno falou do posto, eu lembrei do peixe. Né? Eu já tive um frigorífico de que eu vendia quibe de tilápia, coxinha de tilápia. Era grão pescado. Seu médico chegou a ter, sabe? Seu médico tem supermercado importante aqui que vendia nossos Olha produtos. Só que eu sou médico. Ponto. E aí, ponto. Só que eu ia, não ia, fui, não fui, negócio quebrou. Mas isso comigo, Rodrigo, também aconteceu. E eu vejo muito lá na agência que eu tenho de propaganda, nós temos um núcleo médico. Vamos dizer assim, um núcleo que atende médicos, diversificadas áreas.
E a primeira coisa que a gente fala é exatamente isso. Vem cá, primeira coisa, você tem uma pessoa que vai te ajudar aqui internamente? Essa pessoa, e aí também leva para as outras áreas, né? Então, essa pessoa, ela teve um treinamento, ela tem um script de vendas, porque você tem que ter uma meta de venda, que no caso ali é de atendimento, da mesma forma como você que vende um produto. Exatamente. E se você não tem aquilo muito bem definido, olha, eu tenho tantas consultas, eu quero passar para tantas consultas, eu quero atender tantas pessoas, Até porque né? o Instagram não faz milagre, né? Não. Hoje a rede social, ela funciona como uma grande vitrine, né? As pessoas precisam enxergar isso. Só que de nada adianta toda essa vitrine, todo esse trabalho em captação e a pessoa chegar na sua na empresa jornada do seu e paciente ali. a sua equipe, o seu vendedor, enfim, atendente, secretária, não conseguir fidelizar esse cliente. Então, eu penso que o Instagram ele é a forma de trazer. Porém, ainda precisamos da parte humanizada neste atendimento. Então, Goiânia tem muito isso, assim, né? Ainda temos muito a melhorar. Apesar de sermos muito receptivos, carinhosos, educados, ainda tem muito para melhorar nessa área de atendimento, porque falta capacitação. Mas aí, só para terminar onde eu estava no raciocínio que vocês estavam falando, que eu acho que a característica principal de quem quer empreender é o cara, assim... Eu tenho uma certa relutância quando as pessoas falam assim, você tem que sair da sua zona de conforto. Porra, eu estudei a vida inteira para entrar na porra da zona do conforto. Na hora que eu chego lá, eu tenho que sair de lá. Então, assim, eu sou muito, assim... Me deixa quieto. Não, porra, mas eu fiz tudo para chegar aqui. Você quer que eu saia daqui agora? Não, deixa eu quieto. Então, assim, mas põe o Bruno na zona de conforto. Não, você vê, assim, eu penso da seguinte forma. Então, assim, houve essa oportunidade. Eu poderia estar no local onde eu mirei, mas, assim, às vezes as metas, você mira uma coisa. Depois que você chega lá, você pode mirar algo mais alto. Isso não significa dizer que eu tenho que sair da minha zona de conforto. Porque zona de conforto, eu não considero zona de conforto uma coisa ruim. Muita gente demoniza a zona de conforto. A zona de conforto foi onde eu quis chegar. Se eu estou bem ali, me deixa. Talvez o meu bom seja diferente do bom dele. Você pode até enxergar um potencial. Nossa, se ele fizesse isso, mas ele não quer fazer. Saber, justamente, vai saber se ele então, quer. Porque se todo mundo for para tal zona, fora da zona do conforto, ninguém fica no conforto mais. E aí, ninguém vive. Aí o cara... Vai ser uma competição. Aí tem uma inquietude inteiro, não tem problema nenhum, eu vou continuar bem, porque vai infartar, vai ter derrame, vai ficar... E eu vou tratar. Lembra que eu sou profissional da doença? Eu preciso das pessoas doentes. De lenço, né? Tá chorando, eu vou vender o lenço. Exatamente. Então, assim, a questão da zona do conforto, assim, eu estava na minha zona de conforto. Só que existia uma possibilidade de eu ficar... Aí eu enxerguei o negócio no hospital. Falei, pô, eu tô aqui onde eu tô onde eu gosto, mas... Daqui, muito cedo, eu cheguei onde eu queria. E eu não consegui enxergar fora dali. Onde que eu ia estar daqui a 10 anos? Ia estar no mesmo lugar. Aí eu falei, pô, vou lá. Vou lá. Tá Se não der, eu volto. Deixei tudo amarradinho. Organizado. Só volto para passear e quando chego lá, dá vontade de voltar com 3 dias depois. Então, assim, mas imagina você estar recém-casado. A gente tinha comprado nosso apartamento... Eu e minha esposa. Em dezembro, a gente mudou em fevereiro. Em agosto, a gente mudou para Goiânia. A gente ficou no nosso apartamento 6 meses. Como eu te disse, minha mulher é médica. Ela tinha 2 empregos públicos e estava grávida quando veio para cá. A gente só conhecia esse cara que era meu amigo. Então, assim, as pessoas olham e acham, nossa, isso aí é tranquilo, tá tudo bem na vida dele. Pô, você vir para Goiânia, para uma capital que você nunca veio. Eu sabia onde era Goiânia porque eu era bom de geografia. Um apoio de família eu nunca tinha ali, vindo né? aqui. E aí eu sabia onde era, porque era aluno bom. Agora, minha mulher lá veio sem a mãe, sem o pai, sem grávida, as amigas, né? Grávida, veio para cá. João Pedro, meu filho, chegou aqui com 13 dias de nascido. Nasceu no Rio, mas com 13 dias de nascido. E nessa época, nesse intervalo, você não me achava em casa. Eu não dormia em casa. Era assim, dos 7 dias na semana, eu passava 5, 6 dentro do hospital. Então, assim, no primeiro momento, e aí você tem que dedicar toda a sua... O que você se provocou, mas assim, você tem que se dedicar ao negócio. Não adianta também você achar que tem uma ideia boa e ela vai fosforilar do nada. Então, eu acho que a diferença das pessoas, assim, de quem faz sucesso, pelo menos as pessoas que eu vejo, que eu admiro, que fazem sucesso, são pessoas que realmente se dedicaram para que aquilo acontecesse. Não cai no... caiu no seu colo. Tá, mas se cair no colo, se você não conseguir segurar, ela vai vazar, o outro vai pegar. Entendeu? Então, assim, é a junção da oportunidade com a qualidade. A questão do Instagram é essa. Você vê tudo, a gente está ali o dia inteiro, a gente passa. Mas você fica assim, ó.
Poucas coisas você faz esse Para. movimento, volta. Dá play, vê Opa. até o final. Então, assim, é A a gente qualidade. fala que se você não tem um vídeo que te prenda nos 3 primeiros segundos, Tanto é que a métrica do Instagram é essa, né? Ele só dá como visualizado depois que você passou 3 segundos olhando. Justamente. Senão, se você passou, ele não você conta passou, como ele não visualizado. conta mais. E é engraçado que eu, quando comecei a mexer com o Instagram, com a internet, eu não tenho essa formação, mas eu sou, assim, eu leio tudo. Eu nunca fiz curso para vender marketing. Primeiro que aquele meu perfil, ele não é ainda, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Comercial, Ele né? não foi criado para isso. E talvez ele faça o sucesso que faz, porque o nosso nicho, ele é muito nichado. Poucas pessoas ali no meu Instagram que seguem o Seu Médico Faz CrossFit não sabem o que é CrossFit. Muito pouca gente. Então, assim, ele é totalmente nichado para aquilo ali. Mas a vantagem de você ter algo muito nichado é que você já tem um público Uma fidelidade. que vai ter uma fidelização muito alta e vai ter uma recorrência de Sim. compra muito alta. Aí seja tanto do seu serviço quanto Exato. dos seus produtos. E da E informação outra, também, ele vai né? estar sempre girando ali. Então, eu acredito que, assim, a sacada que o Bruno teve foi sensacional, dele conseguir pensar, poxa, eu tenho um negócio e dentro desse negócio eu vou fomentar outros negócios e crescer ali dentro. E aí, eu até, assim, fiquei pensando aqui, poxa, o Bruno deve ter ali uma base também de equipe muito grande com você nessas empresas, né? Como é que foi a escolha desse pessoal? Você tem alguém que faz esse... E a gestão dessas pessoas, que eu acho que hoje é uma das Sim. né? Gerir pessoas. Todas as pessoas que nós temos hoje dentro da estrutura, elas foram nascidas e criadas lá. Né? A gente não tem elemento externo. Né? Eu não tenho uma Débora lá que vem de um outro mercado. Né? Então, a gente tem como iniciativa oportunizar para as pessoas que estão de fato lá. A gente tem apesar de muito nichado, né? O DNA da Punk é muito específico. Né? As pessoas que estão lá, elas amam demais estar lá. Sabe? Então, isso faz uma diferença gigantesca. Sabe? Então, esse cenário, ele acaba contribuindo. Né? A gente gasta um pouco mais de energia para poder formar, porque nem sempre essas pessoas elas estão de fato prontas, né? Elas não estão preparadas para aquilo, mas a verdade é que elas querem muito, né? Que querem estar ali naquela elas querem empresa, muito, né? e o querer dentro do processo de capacitação, de competência, né? Na minha opinião, é o elemento mais importante, né? Porque conhecimento e habilidade você desenvolve, entendeu? Você pode ter uma pessoa extremamente sabedora, né? Nem sei se existe esse termo ou não, mas extremamente habilidosa, mas se ela não quiser, você pode amarrar ela no tronco e chicotear até mandar parar que não vai. Não vai. Tá? Então, extremamente simples e complexo ao mesmo tempo. Ele é simples porque é uma operação que é pequena, né? Mas complexo porque envolve muitas pessoas. Né? Então, como o Rodrigo mesmo falou, a gente é muito nichado, mas a gente se posiciona dentro da pirâmide comercial na ponta de cima. Né? Então, a gente forma a opinião para o segmento, né? E cascateia tudo isso para baixo. Não, entrega né? a informação que aquele meio quer ouvir, né? Que ele quer aprender sobre aquilo. Acho que isso é um movimento interno que ele é muito disseminado entre as pessoas, porque as pessoas lá elas querem entregar mais, sabe? Ela não aceita qualquer coisa, ela não nem de longe é medíocre. Olha só. Nem de longe é medíocre. Você acha né? que essa é a cultura de vocês, empresarial? Cultura de excelência, exatamente. Cultura de excelência. Então, a gente tem essa preocupação de ser referência. E para ser referência, a gente precisa fazer muito bem feito tudo que a gente faz durante o dia, em todas as áreas. Tem muito problema, tem muita coisa para melhorar, sempre vai ter, normal, mas isso é enraizado, né? Todas as pessoas querem e almejam ser melhores do que são, né? Todas querem prosperar, todas querem melhorar, mas querem esse é um ter valor mais do próprio conhecimento. CrossFit, né? Assim,
analisando o lado de que o impossível, foi mais ou menos aquilo que você falou, assim, o impossível é melhor, vamos dizer assim, né? Porque ninguém está ali ou porque ninguém está fazendo. A concorrência é menor, E ninguém né? quer estar lá. É o Walt Disney oceano azul, falava né? isso, É né? o oceano próprio azul, Walt você Disney- está ali bebendo água limpa. Exato. O Walt Porque aqui Disney na falava marola isso. todo mundo fica. A concorrência aqui é Passou difícil. a onda que é um Agora, a pouquinho onda mais grande, alta, lá a isso, concorrência é menor. Ele falava, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Então, eu acho que o CrossFit, ele trouxe muito isso, assim, eu vi essa diferença dentro da minha casa. E dentro do meu relacionamento, até com o meu marido, que sempre foi de academia, musculação e tal, mas não era feliz. Hoje ele é extremamente realizado dentro do CrossFit, não só pelas amizades, pelo ambiente, por tudo que tem lá, mas pelo conceito que o CrossFit traz e que eu acho que é isso que você falou, É uma a excelência. tribo, né? É impressionante. As pessoas- Essa A gente se excelência denomina das- comunidade. Olha aí. Essa As excelência pessoas, da elas sua querem equipe, fazer parte, né? Querem. As pessoas, elas querem se sentir capazes, eu acho. pertencimento, Sente né? alguma coisa. Elas querem pertencer a algum lugar, né? Mas E porque isso que- ele tem essa visão de impossível. Nossa, como que levanta aquilo, como que faz aquilo? E lá vocês entregam essa capacitação. É Existe isso uma que eu grande vejo. diferença que eu acho que a equipe dele, eles conseguem entender que, assim, CrossFit é um negócio de relacionamento. O cara que abre um box de CrossFit hoje achando que vai ficar rico, tá morto. Começa por aí. Então, assim, ele tem que saber que o CrossFit é um negócio de relacionamento. Estou falando de CrossFit, estou falando disso. Não, sim. De relacionamento. Só que relacionamento é tudo na vida, não é só CrossFit. Só que se a pessoa não consegue entender, e a diferença... Gente, o que é CrossFit, para as pessoas que não estão vendo? Existe uma definição que se fala que é uma metodologia de treinamento e condicionamento físico baseada em movimento funcional realizado em alta intensidade constantemente variado. Amém. Se CrossFit fosse só isso, a gente não estava aqui agora conversando. Não é. Não. Não é mesmo. Isso existe desde que o mundo é mundo. O movimento funcional existe desde que o mundo é mundo. A criança nasce fazendo movimento funcional. Então, assim, só que a sacada do negócio é você saber identificar a dor e dar o amor. É ali que você ganha o negócio. E a questão do impossível, né? O CrossFit diz que te prepara para o desconhecido e para o desconhecível. Uma mulher, que é aquilo que você falou, a mulher olha para uma argola, para subir Ah, numa meu argola, ela vai Deus. olhar assim, nunca eu vou conseguir fazer isso. O dia que ela sobe, Ela acabou. ela se sente a mulher mais poderosa do mundo. Aí ela chega em casa, tem um Zé Ruela lá perturbando ela, que não dá moral pra ela, que bota ela pra baixo. Ela olha assim, porra, se eu subir naquela argola, por que eu vou ficar aguentando essa mala aqui? Ou você vai Então, pro assim, CrossFit ou você tá tudo mesmo acabado. sem ela saber, ela se empodera. É assim. Ela se empodera, Se porque empodera, ela é. sabe que ela pode. E a partir do momento que você mostra o caminho para ela que ela pode, ela não só pode subir numa argola, ela pode fazer o que ela pode fazer quiser. tudo. Não, e e nem ali, só isso. empoderamento em Aquele qualquer O atleta- problema do CrossFit é esse, ele aumentou o número de divórcios no mundo por causa disso. Aquele atleta que estava lá na academia, aquele que estava na cadeira de roda. O Biel. Isso, nossa, eu achei incrível aquilo. Ele tem problema nas pernas, né? Tava na cadeira de roda e subir na argola e fazendo tudo. Ele faz Então, tudo. assim, Aí a é gente muito pergunta, qual que é a sua além, né? desculpa? É o que a gente É pega. Qual muito que é a sua além. desculpa? Qual que Tem é a sua aquela... É Zezé que malha Tia lá? Zezé. Tia Zezé, ela tem 78 78 anos, minha filha. Não tem e desculpa. E ela Todo tem dia. saúde Todo de dia. saúde Todo de dia. garotinha. Exatamente. É, eu acho a que gente essa é a sabe que essência. realmente assim a atividade física transforma vidas. Não importa qual que seja a modalidade, é algo que realmente muda, não tem jeito. A Aham. pessoa fica mais disposta, a oxigenação roda ali mais rápido, a pessoa consegue desenvolver mais atividades, se torna mais disposta. Então, eu acho que assim só tem benefícios. E o CrossFit veio para ficar, tá aí a maior prova. Não é modinha, igual muita gente falou que seria. Achou que seria. Tem só Acredito a modinha que tem só 20 anos. Não é? E eu acredito que o beach tênis também, muita gente vem falando dele. O beach tênis também é uma modalidade que está vindo, tem muito tempo que está aí já. E agora que as pessoas descobriram e também criou essa comunidade, essa tribo. Coletivo, né? O esporte coletivo, E, ele e tem eu acho esse... que o melhor de tudo são as pessoas poderem se conectar. Com Né? certeza. Elas terem um momento ali de... Não vou nem dizer de liberdade, mas ter um Mas momento de encontrar, né? De se de encontrar. escape também, sabe? Do dia a dia, dessa correria. O despressurizar é importante, né? Muito Então, importante. E você conseguir dar uma aliviada. Com certeza. E assim, né? A gente fala muito de CrossFit, porque é o que a gente faz, né? Mas o importante é a pessoa estar, de alguma forma, se
praticando a atividade, fazendo exercício, né? A gente sabe que a pandemia, né? A gente fala de empreendedorismo, de fato, né? Mas a pandemia foi muito ruim, né? Foi muito triste para muita gente, Muito. né? Mas do ponto de vista comercial, né? Do ponto de vista de negócios, né? Ele mudou a vida de muita gente, reinvenção, né? Porque fez um monte de gente que estava na zona de conforto ter que se mexer, Sim. né? Deu um monte de oportunidades. Você quer um exemplo clássico? Nós conhecemos o próprio Rodrigo. O Rodrigo é profissional de medicina, né? Médico, cardiologista, intensivista e caralho, a 4 lá do não sei das quantas, me desculpa currículo o dele é termo. bem grande. Mas a questão é o seguinte, ele já fazia isso, mas isso ganhou muita força pós-pandemia. É isso que eu ia falar. Porque as Lembra que pessoas era tudo preto? ganhou meu muita perfil? força pós-pandemia. Eu tive que colocar E aí, a cara. o que aconteceu de fato? Né? A pandemia ela trouxe uma consciência diferente para as pessoas. Então, a relação das pessoas... A vontade de viver, né? Isso, a relação das pessoas mudou. Né? A relação das pessoas com... o valor das pessoas com relação a praticar a atividade mudou. E você tem uma quantidade gigantesca de pessoas da área médica que mudaram suas especializações. Eu conheço pessoas que eram cirurgiãs e que se tornaram cirurgiãs, né? Que tá ali, o cara chega com a perna quebrada e tal, não sei o que, tá ali para poder tiro porrada de bomba o dia inteiro. Assim, ó, meu negócio agora é tratar a saúde. Trabalhar com a performance. Trabalhar com saúde, com melhoria, sabe? Então, mudou o viés. Mas essa necessidade, ela surgiu aonde? Da demanda. Na demanda. Da demanda. Porque esse cara, ele começou a se cuidar mais, ele começou Mas a olhar essa é a diferente. grande sacada do empreendedor, né? Era entender a demanda do mercado e transformar num produto. E todo esse cenário, não só na área médica, né? Mas isso colaborou com uma série de profissões, né? Que até então vinham, às vezes, muito morna, né? Sem muito... não, eu ia usar um termo aqui, mas eu vou mudar. Não muito sexys, né? É verdade. Então, de 2020 para cá, você teve um movimento muito pró-mudança, sabe? Muita gente tendo que sair da zona de conforto e muitas das vezes se descobrindo. Eu tenho, felizmente, né, dentro do ecossistema da academia, a gente tem multinegócios lá dentro, né? Então a gente tem donos de bar, dono disso, dono daquilo, médico, enfim, tem, né? Dono da Aumenta o Toilet. negócio sempre ali. Tem o dono da Toilet lá. Exatamente, tem Ela muitas, vai pouco, né? Ela vai pouco, tem né? muitos modelos de negócio lá, né? E a gente conheceu pessoas lá que atuavam, por exemplo, no meio presencial e eles descobriram que ele poderia ganhar muito mais dinheiro se ele tivesse só o ambiente digital. Entendeu? Porque ele teria menos... acho que até... Mas eu tô falando de uma percepção, né? Mas geral, o cara, às vezes, né? ele tinha um resultado e ele tinha que estar aberto com não sei quantas pessoas ali, problema, tal, não sei o que, aquele negócio. E aí, às vezes, ele faturava dentro do digital 40% menos, mas ele tinha 60% menos do de efetivo custos, e né? tal. E aquele negócio, ele falou assim, cara... Ele falava, tô isso perdendo aqui... dinheiro aqui. Então, tiveram muitas pessoas que aprenderam e às vezes migraram de negócio, né? Migraram de uma área para outra. Tiveram pessoas que falam assim, cara, eu entendi que eu não posso ter um modelo de negócio só. Eu preciso atender as diversas, porque as pessoas elas têm moods diferentes, né? Tem pessoas que gostam de malhar na frente do YouTube, tem pessoa que gosta de estar dentro da academia, tem pessoas... Nós, por exemplo, em 2020, a gente sofreu pra caramba, porque imagina que o nosso negócio é de relacionamento. Nossa. E aí, a pandemia tirou de nós aquilo que era a nossa maior fortaleza, que era O tete-a-tete ali, a conexão. Entendeu? Então foi muito difícil. A gente teve que se reinventar de verdade, criar a situação para poder... Cara, como é que eu não deixo isso morrer? Manter Como é que eu não deixo isso o morrer? relacionamento com Como é que eu ele, não de deixo isso alguma morrer? forma. E assim, do ponto de vista da disciplina, de fato, da mesma forma que quando a pessoa... Isso aí é... Posso falar... Acho que até que eu posso errar a lei, né? Mas a lei de Newton, né? Mas inércia, né? Se um corpo está em movimento, ele tende a estar em movimento. Se o corpo está parado, ele tende a ficar parado. Cada vez mais parado. E fazer atividade física ou exercício físico e não fazer segue exatamente essa regra.
Então, a nossa maior preocupação naquele momento era a pessoa ela vinha num ritmo de se manter ativa, se manter ativa, se manter ativa, se manter ativa. De repente tira. Parou. Beleza, por uma semana, 15 dias, o cara segura. Mas se ele ficar mais de 30 dias sem fazer, ele entra na inércia de ficar parado. Dificilmente ele volta. Ele entra na inércia de ficar parado. Então, a nossa preocupação naquele momento era essa, né? Cara, como é que a gente faz para poder manter esse movimento, né? Como é que a gente mantém esse movimento? Então, a pandemia, ela trouxe uma reinvenção né? geral, assim, sabe? Reinvenção geral. E para quem tem modelos de negócio, o entendimento de que não quer dizer que vender na internet ou não vender ou no presencial não tem um melhor do que outro, sabe? Não tem um canal melhor, né? O que a gente precisa, o empreendedor, de fato, ele precisa estar preparado para conseguir chegar no maior número de pessoas possível, entendendo aonde que esse cara está. Esse cara pode estar no Facebook, ele pode estar no Instagram, ele pode estar no Tinder. Mas é um estudo de ele pode público, estar no Google, né? Você enfim. consegue identificar bem onde ele está, né? Por isso que é importante você conhecer o seu público para que você encontre ele da melhor forma possível, né? A gente pode fazer um podcast de 3 horas seguidas? Depois nós podemos. Gente, eu acho assim, nós já vamos para o final, mas acho que a gente conseguiu abordar todos os assuntos pertinentes à área de vocês, né? Realmente, a área da saúde, alimentação, esporte, a medicina, acho que elas caminham cada vez mais juntas e trazendo um propósito para as pessoas de vida real, né? Que é preciso viver, é preciso lutar, é preciso arriscar. Eu acho que essa é o grande propósito de um empreendedor. Por isso eu quis tanto trazer esse assunto. Liberdade, a gente né? Eu acho que empreender é se libertar, né? Exatamente. As pessoas elas não podem acreditar em algumas falácias do empreendedorismo, né? Já mudou muito, né? Mas assim, a pessoa que decide empreender sem ter noção do que ela vai fazer é muito perigoso. complicado. É o famoso As pessoas, da Alice, né? as pessoas decidirem empreender achando que porque ela vai tem um trabalhar bom produto menos, só, ou achando não que ela vai vai. trabalhar menos, achando que ela, sabe? Alguém conta. Não. As pessoas têm que ter muito cuidado, sabe? Porque é difícil pra caramba. Né, requer alguns comportamentos muito importantes de disciplina, né, de entusiasmo, porque tem muita autorresponsabilidade, entusiasmo muito grande, porque você tem muito mais momentos de baixa do que de alta, e o entusiasmo é o que te mantém firme nos momentos de baixa, né? E perseverar, né? Porque as pessoas elas ser menos ansiosas, as coisas elas demoram de fato para acontecer, não é do dia para a noite, né? Não é do dia para a noite mesmo. E não sabe? desistir, né? Lidar bem com o erro, errar faz parte do processo de aprendizado, né? Então você tem que corrigir rápido, sabe? E voltar rápido, sabe? Empreender é muito bom, né? Empreender é muito bom. E desde já eu acho que muito que obrigado, aula, né? hein? Que Meu aula, Deus. né? Muito obrigado. Aula. Tivemos aqui um mega aula de Nossa empreendedorismo, Senhora, foi porque muito realmente bom. não é fácil e eu acredito que, assim, vocês no decorrer do podcast deram vários insights para as pessoas, inclusive essa questão de aproveitar as oportunidades, né, Rodrigo? Que você mudou sua vida, mudou a vida da sua família toda. Você viu uma oportunidade, o Bruno viu várias oportunidades em um único nicho ali, vamos dizer. Então, eu acredito que isso faz com que vocês sejam empreendedores tão, assim, natos e de sucesso. De sucesso. Né? Então, Exatamente. muito obrigada pela participação de vocês. Temos Quero presentes. agradecer a cada um. Presente Sim, sempre é bom, né? presentes. Cadê o outro? Essa aqui, Rodrigo. Em agradecimento, foi muito Podem muito abrir. Pode especial. abrir? Abre aqui, Presente abre aqui. se abre e se mostra, né? Sim, Não. eu espero que estejam certos. Se não for, a gente troca. Todos estão. Deixa eu abrir aqui. Aí a gente aproveita, né, para agradecer o convite. Tá aqui assim. Pega essa aqui. Guarda essa colinha. Ó. Caricanecas. Ó. Vamos abrir para ver, né? Vamos ver. Meu Deus. Olha! Ficou bonitinho aí? Mas eu sempre fico bonito. Minha mãe que fala isso.
Olha os cabelos brancos. Aí, Deixa eu mostra mostrar aí. pra vocês. Olha só, espetáculo, hein? Show de bola. Show de bola. Meninos, foi feito com muito carinho pra Muito vocês. legal. Presente especial. Para que vocês Legal. lembrem sempre da gente. Bonito, hein, bonito? Capricharam, Vocês capricharam, sempre lembrem parecendo do João Pedro. tutoria. E que esse momento seja assim um marco também para vocês. Igual o Bruno falou, né? O primeiro de muitos. Exatamente, first time. Aí, seja o primeiro de muitos, então. A gente agradece, deseja muito sucesso para vocês. Obrigada. Que vocês continuem no caminho. Não é, vocês sabem, né? Tanto quanto a gente, ou às vezes, provavelmente até mais, que não é fácil, né? A gente vai chamar, a pessoa vem, a pessoa não vem, deixa aquela coisa e tal. Faz parte do processo. Como eu disse, já tive empresas, já tive negócios que foram embora. E como o Bruno disse, a gente nunca perde, a gente sempre aprende. Só que a pessoa precisa querer saber isso, precisa ver isso. A minha avó dizia o seguinte, assim, quem erra, isso eu levo para minha vida, não é só para o meu negócio não, isso eu levo para minha vida. Se eu puder terminar e falar para as pessoas, já devem ter escutado isso. Assim, errar é humano, mas quem erra e continua no mesmo erro é burro. Verdade. Quem erra e aprende com os próprios erros, essa pessoa é inteligente. Aquele que vê o outro errando e não comete o mesmo erro é gênio. Então, assim, eu percebo muito que o lance do cara que, numa fase dessa aqui, para onde eu vou, às vezes não sabe nem para onde vai, mas ele tem que saber para onde ele não vai mais. Isso. Tem que saber Que para ele onde ele não não quer. quer mais. Então, assim, não existe receita de bolo, não tem o que Não. eu chegar aqui e dizer, ó, faz isso que vai dar Vai certo. dar certo. Nem não tem isso Às para vezes o casamento, momento para criar é muito filho. diferente, né? Então, Exato. não O vai que ser você da tem mesma que forma. ser, e assim, você tem que ser sincero, você tem que ser honesto e você tem que tratar as pessoas de forma como você gostaria que fosse tratado. Se existe um segredo, existe um monte de receita para não dar certo. Não faz isso que eu falei, não, que você não vai dar certo. A não ser que você seja trambiqueiro. Aí pode dar. Agora, se você quiser ser honesto, se você quiser ganhar a vida e poder chegar em casa, deitar o travesseiro na cabeça do travesseiro e o seu filho nunca passar vergonha por causa do seu nome, você tem que ser honesto, tratar bem as pessoas e corre atrás. Talvez nem todo mundo chegue onde quis, porque se todo mundo... Fosse assim, Se né? todo mundo fosse médico, poxa, eu quero ser médico, meu filho tem que ser médico. Meu filho, João Pedro, ele não diz que vai ser médico. Tem pai, mãe, tudo pronto para ele. Ele disse que não vai ser, porque ele não quer. Por que eu vou forçar ele a ser médico? Talvez ele seja o melhor pipoqueiro que já existiu no planeta. Vai ganhar mais dinheiro do que eu. Legal. Então, assim, não adianta querer forçar as coisas. Porque se todo mundo fosse médico, quem que ia me dar aula de crossfit? Verdade. Então, assim, quem que ia... A Eu gente nem ia dou estar aula. aqui... É. Então, assim... Quem ia cuidar do marketing de vocês? E essa história de que, Quem vai ter eu contratações? nasci para ser médico. Mentira, nunca pensei nisso. É o que eu faço com o maior prazer há 20 anos. Não me vejo, nunca me vi depois fazendo outra coisa. Mas essa história, nasci... Não, calma. Trabalha, corre atrás, se dedica, junte-se a pessoas que têm o mesmo propósito que o seu, que você consiga... Eu não posso ser sócio de uma pessoa que eu nunca vou convidar ela para ir na minha casa. Ué, se eu estou dividindo meu negócio, como é que eu não posso dividir uma caneca de café ou um copo de Débora cerveja? montou minha árvore de Natal. Exato. Porque assim, a gente não sabe o que vai dar certo, mas a gente sabe o que vai dar errado. É isso, eu acho que o Tutoria Cast veio com isso, onde a gente quer abordar todas essas formas de empreender, justamente porque não tem receita de bolo. Exato. Né? Isso eu acho mais legal do projeto Então, de vocês. assim, é cada isso. hora a gente quer trazer segmentos diferentes, áreas diferentes, justamente por querer empreender é simplesmente agir e fazer dentro daquilo que você está disposto a fazer. Exatamente. Então, gente, muito obrigada. Esse foi o nosso segundo episódio do Tutoria Cast. Nos acompanhe nas redes sociais. Dos meninos também, nós vamos colocar aqui. E beijão, até a próxima. breve. Tchau.